Bom, vejam só, senhores. Então eu estava falando dos impostos de competência dos municípios. Então nós vimos que os municípios, eles têm competência para instituir 3 impostos, quais sejam? O IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, e o ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Aí, alguém me perguntou, professor, e essa questão do laudêmio que os imóveis que estão de frente para a praia pagam? Vou te contar a história do laudêmio para ver se você visualiza. O que acontece é o seguinte, existia no Código Civil de 1916, isso foi revogado pelo Código de 2002, que entrou em vigor em 2003, existia a figura jurídica da enfiteuse. Era enfiteuse ou foro. O que era a enfiteuse? Era um aluguel perpétuo. Você, proprietário de um imóvel, que nesse contrato de enfiteuse era chamado de senhorio, você alugava de forma perpétua para o enfiteuta, que era aquele que tinha os direitos de locação perpétua daquele imóvel. E aí o que acontece? Esse enfiteuta poderia transmitir os direitos de locação ou de enfiteuse, né, para os seus herdeiros e sucessores. Isso era uma coisa completamente... virou uma coisa completamente absurda no século XX já no século XXI nem se fala. Imagina você vai alugar um imóvel seu de forma perpétua para alguém, né? E nunca mais vai poder rescindir essa locação, uma locação perpétua. Muito bem. Então isso existia, mas isso não existe mais, mas o contrato chamava-se enfiteuse ou foro. O que aconteceu? O que é o laudêmio e a taxa de ocupação? É o seguinte, um decreto de 1943 estabelece que todo terreno situado a menos de 33 metros da pré-amar média do ano de 1831. O que é pré-amar? É maré alta. Todo terreno situado a menos de 33 metros da pré-amar média do ano de 1831 é um terreno de marinha. Ele pertence à União. Trata-se de um chamado terreno de marinha. É uma enfiteuse não contratual, uma enfiteuse legal. Significa dizer que o imóvel, o terreno, é da União. Você é proprietário apenas das benfeitorias. Então, você tem o direito de ficar lá, você é proprietário das benfeitorias, mas todas as vezes que você transferir a propriedade dessas benfeitorias, você paga 5% de laudêmio. E todos os anos você paga uma tal de taxa de ocupação, que é em torno de 1% do valor venal do imóvel. Então você paga todos os anos taxa de ocupação e quando transfere a propriedade paga laudêmio, isso decorrente de um decreto de 1943 que prevê a tal da enfiteuse legal. Então é enfiteuse ou foro. E sabe por que 33 metros? Porque era o alcance da bala de canhão. Não sei qual bala de canhão, deve ser a bala do canhão da Caravela do Cabral, alguma coisa assim. Mas, vejam, senhores, nada obstante o vetusto instituto do laudêmio e da taxa de ocupação serem oriundos de um decreto de 1943, que, a meu ver, nem foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, isso está em pleno vigor. E todos que têm um terreno de frente para o mar têm que pagar laudêmio, 5% quando transferem, e taxa de ocupação, 1% ao ano.
Sim, essa taxa aí, a Andressa está me perguntando, essa taxa de ocupação é paga uma vez ao ano, assim como o IPTU? Exatamente, todo ano você tem que pagar taxa de ocupação. Então você tem que procurar o SPU, que é o Serviço de Patrimônio da União, e verificar se existem débitos de laudêmio e de taxa de ocupação do imóvel que você tem de frente para o mar. Ou, na zona, pasmem, na zona noroeste, tem vários imóveis que se situam em terreno de marinha. Por quê? Porque não é só de frente para o mar, de frente para os rios, lagos. Então, lá na zona noroeste, vocês têm vários terrenos que se encontram por medição. Você faz o levantamento topográfico do terreno e verifica que ele se encontra num nível abaixo do nível dos 33 metros da pré-mar média do ano de 1831. Pré-mar é maré alta, tem o nível da maré alta. Se ele está abaixo do nível dessa maré alta desse ano de 1831, é um terreno de marinha. Então está cheio de terreno de marinha lá na zona noroeste. Porque ficava provavelmente de frente para um rio ou para um lago, que nem existe mais. Mas não importa, é terreno de marinha e pronto. E aí pergunta a Sara, mas nunca ninguém questionou isso? E questionaram de várias maneiras. Eu mesmo tenho várias ações em que estou discutindo a ilegalidade, a inconstitucionalidade do laudêmio e da taxa de ocupação. Discuto sim, e tenho... eu tenho, inclusive, discussões do tipo, o meu cliente tem uma escritura de 1915, e o que acontece? O terreno de marinha foi criado em 1943, o decreto que está em vigor. Então eu arguo que ele não se sujeita a esse decreto de 43, porque tem escritura desde 1915. Então, valeria a pena discutir, valeria a pena discutir a legalidade ou a ilegalidade? Sim, com certeza absoluta. Veja, todos os anos falam em extinção, vamos extinguir. Agora eles criaram uma possibilidade de você adquirir o terreno. Então tem uma lei específica em que você pode adquirir, chama-se aforamento. Você vai ver lá um valor, e você paga esse valor para o SPU e passa a ser proprietário do imóvel. O não pagamento de um laudêmio, o não pagamento do laudêmio implica em o quê? Execução fiscal. Veja, o Serviço Patrimônio da União vai executar você. É devido, tem natureza jurídica tributária. É uma prestação pecuniária compulsória em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Portanto, um tributo. Se eu tivesse que classificar esse tributo como uma das espécies tributárias, eu classificaria como imposto. Eu diria, o laudêmio, a meu ver, é um imposto, e a taxa de ocupação é outro imposto. Porque não é porque tem nome de taxa que é taxa, é imposto. Do mesmo jeito. Sim, aí a pergunta, aí esse cliente durante o processo é obrigado a pagar ou fica suspenso? Depende. Se o juiz te der uma tutela provisória de urgência ou uma liminar em mandado de segurança, nós vamos estudar tudo isso aí. Se o juiz te der uma liminar ou se o juiz te conceder tutela provisória de urgência, a gente consegue suspender a exigibilidade do crédito tributário durante todo o curso da discussão. Ou você tem a opção ainda de depositar o montante para suspender a exigibilidade do crédito tributário. São várias possibilidades de suspensão. Mas, a rigor, se você não quiser correr risco nenhum, eu aconselho você ir pagando, porque se você está pagando, você não vai sofrer ação de execução fiscal. Mas, vejam só, as pessoas que moram em área de marinha também pagam IPTU. Veja, o fato de que o terreno é de marinha, ou seja, é um terreno foreiro, ou é uma enfiteuse ilegal, isso não te isenta do IPTU, não. Você vai pagar IPTU como todo mundo. Você vai pagar IPTU e vai pagar mais o laudêmio e a taxa de ocupação.
que, a meu ver, são inconstitucionais. Primeiro, não tem nenhuma previsão, a Constituição não fala uma linha sobre laudêmio e taxa de ocupação. Eu estou explicando para você o que é laudêmio e taxa de ocupação, para você entender. Quando surgiu isso? Isso surgiu de um contrato que se chamava enfiteuse, que estava no Código Civil de 1916 e que foi extinto em 2003, não existe mais. Mas o decreto de 43 diz que é para pagar. E, nada obstante todas as discussões que já foram implementadas até hoje, não existe um acórdão de um tribunal superior dizendo que isso é ilegal ou se é inconstitucional. Você veja a quantidade de problemas que nós temos no Brasil. Certo, senhores? Muito bem. Feitas essas considerações, deixa eu dividir a tela novamente com vocês aqui. E a Sara está dizendo, aquele contratinho de gaveta que deu certo. Muita gente faz contrato de gaveta para não ter que pagar laudêmio. O laudêmio transfere, se você transfere a propriedade, você tem que pagar laudêmio. Agora, se você faz um contrato de gaveta, o SPU não fica sabendo que você transferiu. Porém, deixa eu te explicar, existem vários problemas de você fazer um negócio jurídico. Aí diz o Felipe, templos religiosos também pagam laudêmio? Sim, senhor, pagam laudêmio. Eles têm imunidade de impostos, de laudêmio não. Depois nós vamos ver as imunidades. Vejam só, depois nós vamos enfrentar todas essas questões relativas às discussões tributárias nos tribunais. Podem ficar tranquilos, não fiquem nervosos. Vamos entender cada um dos institutos e a partir do entendimento de cada um dos institutos nós vamos evoluir na nossa matéria. Nós temos 4 semestres letivos estudando tributário aqui, não se preocupem não, senhores. Nós vamos ter tempo na grade para enfrentar tudo que é necessário que seja enfrentado. Mas obrigado por suas perguntas, porque quando você me faz uma pergunta, eu tenho a exata noção de que você está entendendo a aula. Isso é maravilhoso. Muito bem. E que você está acompanhando a aula. Isso é mais maravilhoso ainda. Então, obrigado, obrigado, obrigado. Vejam só, senhores. Então, a gente está olhando para quê? A gente está olhando para esse tributo chamado imposto, que é o tributo não vinculado, cujo pagamento não enseja qualquer espécie de contraprestação, que tem como principal característica a questão da competência. A competência dos impostos é dividida. 153, 154, impostos da União. 155, impostos dos estados. 156, impostos dos municípios. Isso se opõe à taxa, por exemplo, que a taxa é um tributo de competência comum. Nós vamos ver isso na próxima aula. Quer dizer, União, estados, Distrito Federal e municípios podem instituir taxas. Não tem problema nenhum. Eles vão instituindo, desde que prestem os serviços públicos concernentes a tais taxas. Agora, imposto não. Imposto, veja, é competência privativa de cada uma das pessoas jurídicas de direito público. A União tem competência para aqueles 7 impostos do 153, mais 2 do 154. Os estados têm competência para os 3 impostos do 155 e os municípios têm competência para os 3 impostos do artigo 156 da Constituição. Muito bem. Então, nos cumpre, nessa aula, fazer a classificação dos impostos. A primeira classificação importante é aquela que classifica os impostos em diretos e indiretos, sendo diretos os que não repercutem e indiretos os que repercutem. O que é repercussão? Repercussão é o repasse do valor do imposto de um agente para o outro agente numa cadeia econômica. Vou explicar. Existem alguns impostos que estão agregados, estão embutidos nos preços das coisas. Aliás,
o Brasil é campeão mundial em impostos indiretos. No preço de um produto que você compra em qualquer lugar, estão embutidos vários impostos. Mas, por exemplo, o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é, por exemplo, vamos pegar um item automóvel. Um automóvel paga 18% de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ele está embutido no preço do automóvel. Muito bem. Além disso, um automóvel paga 25% de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, só o ICMS e o IPI já dá 43% do valor do carro. Se você somar os outros tributos que estão agregados, chega-se ao número de 67%. Não, sim, aí o Lucas está perguntando, aumentou recentemente o ICMS, não? Sim, houve aumento do ICMS sobre os carros usados, porque havia uma redução de ICMS para os carros usados, porque o carro novo paga 18%, mas o carro usado pagava um valorzinho menor, só que agora está pagando um valor maior. O governo Dória fez isso, mais uma do seu querido governador do estado de São Paulo, que fez conseguiu lá um decreto lá, que retirou a redução que existia no ICMS de automóvel usado e aumentou o ICMS para automóveis usados. Aí o Marcelo me pergunta, professor, o que é repercussão mesmo? Observe, repercussão é esse repasse do valor do imposto de um agente para outro agente numa cadeia econômica. Vamos imaginar o seguinte, eu compro uma mercadoria, pago o ICMS. E eu vou vender essa mercadoria para o meu cliente. Eu vou embutir o ICMS que eu paguei no valor do produto. Então, esse produto, ele tem o valor dos impostos indiretos embutidos no preço. Ou seja, impostos indiretos são aqueles que são repassados de um agente para outro agente numa cadeia econômica, que se sujeitam à figura jurídica da chamada repercussão. Contrário senso, existem os chamados impostos diretos, aqueles em que não é possível repassar de um agente para outro agente o valor do imposto numa cadeia econômica. Por exemplo, o IPVA do seu carro. Você tem um carro, dirige ele, todo ano você paga 4% de IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Você repassa isso para quem? Para ninguém, você não tem como repassar o IPVA. Assim como o IPTU da sua casa. Você tem uma casa, paga IPTU. Todos os anos você paga 1% do valor venal do seu imóvel a título de IPTU. Ora, você tem como repassar isso para alguém? Não. Você não é um imóvel residencial por hipótese. Ou mesmo que seja um imóvel comercial. O valor do IPTU não é repassável. Ou seja, o IPTU não é um imposto que comporte, por sua natureza, a transferência do respectivo encargo financeiro. E, portanto, trata-se de um imposto direto, suportado pelo contribuinte, suportado por quem o paga. Não é repassável, não é formador de preço. Pegar um imposto de importação, que é indireto. Por exemplo, eu compro um produto, pago imposto de importação. Vou vender no mercado interno. O que eu faço com aquele valor que eu paguei de imposto de importação? Senhores, vou embutir no preço, senão vou ter prejuízo. Então eu vou embutir no preço do meu produto o valor relativo ao imposto de importação. Muito bem. Outra classificação importante dos impostos é a classificação dos impostos em reais ou pessoais. Vejam, impostos reais são aqueles que incidem sobre a res, incidem sobre a coisa. O exemplo mais típico de imposto real é o IPTU. O que é o IPTU? Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Ele é um imposto real ou pessoal? Real, porque ele incide sobre a coisa, o imóvel urbano. O ITR é outro imposto real, é o Imposto Territorial Rural. Ele incide sobre o quê? Sobre o imóvel rural. Contrário senso, nós temos
os impostos pessoais. O mais pessoal de todos os impostos é o imposto de renda, imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Vejam só, o imposto de renda, ele considera a pessoa do contribuinte. Para que eu diga que você auferiu renda, é preciso que eu analise todo o seu contexto econômico. Quanto você recebeu, quanto você gastou com despesas dedutíveis, né? Quanto você gastou com despesas não dedutíveis. E aí vou chegar à conclusão de que você auferiu ou não auferiu renda. E vou tributar você segundo uma escala progressiva. Quem ganha até R$ 1.900 está isento. Quem ganha mais de R$ 1.900 vai pagando uma escala progressiva, uma tabela progressiva de 7,5%, 15%, 22,5% ou 27,5%. Então, imposto de renda, assim como o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, é um imposto pessoal, não é um imposto real, ele é pessoal, ele incide sobre a pessoa e não sobre a coisa. Outra classificação importantíssima dos impostos, senhores, é a classificação dos impostos em diretos, os impostos em fiscais e extrafiscais. Veja, os impostos fiscais são aqueles que visam arrecadar. E aí você me pergunta, peraí, professor, mas todo imposto não visa arrecadar? Não necessariamente. Nós temos 4 impostos e somente 4 impostos chamados de extrafiscais. Porque eles não têm objetivo arrecadatório, eles têm objetivo eminentemente regulatório. E quais são esses 4 impostos extrafiscais? Eles estão elencados no artigo 153 da Constituição, eles estão no parágrafo 1º do artigo 153, que são imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. Esses 4 impostos, e somente esses 4 impostos, são chamados de impostos extrafiscais. Eles têm objetivo regulatório e não arrecadatório. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do IOF. Né? O IOF é largamente utilizado no exercício de uma política monetária. Se o governo aumenta a alíquota do IOF, o crédito fica caro. Se o crédito fica caro, o tomador se retrai, não vai ao mercado tomar crédito. Se o tomador não vai tomar crédito, o que acontece? Eu reduzo a base monetária. O que é a base monetária? É todo o ativo circulante do país. Por outro lado, se o governo abaixa a alíquota do IOF, o crédito fica mais barato. O tomador vai ao mercado tomar crédito. Eu amplio a base monetária. Então o que eu faço? Política monetária através da variação da alíquota do IOF. O imposto de importação serve para a mesma coisa. Muitas e muitas vezes, por exemplo, tem vários cartéis aqui no Brasil, várias reservas de mercado. Entre elas está a do cimento, por exemplo. O cimento aqui no Brasil está muito caro, o governo vai e zera a alíquota do imposto de importação do cimento. E aí o empresário vai ao mercado externo e compra cimento mais barato lá fora do que aqui no Brasil. O que acontece? Abaixa o preço do cimento nacional. Por quê? Porque o governo zerou a alíquota do imposto de importação. Quando o governo zera a alíquota do imposto de importação, ele vai arrecadar mais? Não vai arrecadar mais. Mas ele vai regular o preço do mercado do cimento no Brasil. E acontece isso em relação a todos os itens, né? O governo regula um eventual surto de importações através da fixação das alíquotas do imposto de importação. Não sei se os senhores se lembram, no Brasil em 2001 teve um apagão, né? Precisava economizar energia elétrica. Então aumentou-se a alíquota da lâmpada incandescente, a alíquota do IPI da lâmpada incandescente, e reduziu-se a zero a alíquota do IPI da lâmpada fluorescente, que na época era mais econômica. Hoje nós temos a tecnologia do LED, que é ainda mais econômica que a lâmpada fluorescente. Mas, no ano de 2001, quando houve o apagão, aumentou a alíquota do IPI do chuveiro elétrico e reduziu-se a alíquota do IPI do aquecedor a gás, por exemplo. Para quê? Para que você utilizasse gás para aquecer a água do banho e não utilizasse energia elétrica. O governo arrecadou mais com isso? Não, o governo arrecadou menos, mas, em compensação,
você economizou energia elétrica. Então, essas três classificações, senhores, são as classificações mais importantes dos impostos serem diretos ou indiretos, conquanto repercutam ou não repercutam, dos impostos serem reais ou pessoais, conquanto incidam sobre a res ou incidam sobre a pessoa. E a classificação dos impostos em fiscais e extrafiscais, conquanto tem um objetivo arrecadatório, que é a maioria dos impostos, e esses quatro ditos extrafiscais, que têm objetivo regulatório. E são só quatro: imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. Quatro impostos extrafiscais. Os demais são fiscais. Ainda se classificam os impostos em progressivos ou proporcionais, ou seja, imposto progressivo é aquele que pode ter a alíquota variando segundo aumenta a base de cálculo. Aumenta a base de cálculo, aumenta a alíquota. Mas imposto progressivo só pode ser o imposto pessoal. Então, a tabela do imposto de renda é uma tabela progressiva. Existe progressividade de alíquotas. Mas, quando a Constituição autoriza alguns impostos reais, também podem ter alíquota progressiva, que é o caso do IPTU hoje. Oi, alguém? O IPTU hoje, ele pode sim ter alíquotas progressivas, mesmo sendo um imposto real. Por quê? Porque o 156, parágrafo 1º da Constituição, autorizou a progressividade de alíquotas do IPTU, ao dizer que compete aos municípios instituir impostos sobre, inciso 1, propriedade predial e territorial urbana, parágrafo 1º, sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2, o imposto previsto no inciso 1 poderá, inciso 1, ser progressivo em relação ao valor do imóvel. E 2, ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. E aí, uma classificação também dos impostos seletivos e não seletivos. Seletividade, nós vamos enfrentar isso subsequentemente. O que é seletividade, né, senhores? Seletividade é a variação da alíquota em face da essencialidade dos produtos. Ou seja, produtos essenciais devem ter alíquotas menores. Produtos supérfluos devem ter alíquotas maiores. De quê? De IPI e de ICMS. Só existem dois impostos, que têm que obedecer ao princípio constitucional da seletividade, que são o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esses dois impostos, eles sim têm que ter uma variação da alíquota em face da essencialidade dos produtos. Por isso é que bebidas e cigarros, né? Cigarros e bebidas alcoólicas têm elevadíssimas alíquotas de IPI e de ICMS. E os produtos da cesta básica têm baixas alíquotas de IPI e de ICMS. Então, basicamente, ainda caberia uma outra classificação dos impostos em ordinários e extraordinários. Sendo que os impostos extraordinários são aqueles do 154.2. Ou seja, somente a União tem competência extraordinária para instituir impostos em que casos? Nos casos de guerra externa ou sua iminência, nos termos do artigo 154.2. Veja o que diz o 154.2. A União poderá instituir, inciso 2, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Então ainda caberia aqui uma quinta hipótese de classificação dos impostos em impostos ordinários e impostos extraordinários. Entendemos isso, senhores? Eu vou encerrar a gravação, peço 1 minuto, por favor, e logo em seguida abrirei para perguntas. 1 minuto, por favor.